Olá, vamos conversar hoje sobre ondas. Ondas são perturbações que se propagam em um meio. Aqui dois exemplos. Duas ondas se propagando na mesma direção, no mesmo sentido, com velocidades iguais, porém com uma diferença. A onda de cima possui mais vibrações por unidade de tempo do que a segunda. Nós dizemos, então, que a primeira onda possui uma frequência maior do que a segunda. Vou tirar uma foto dessa imagem para a gente analisar alguns elementos. Está aqui uma foto. Toda onda possui uma amplitude, que significa o maior afastamento em relação à posição de equilíbrio. Então, os pontos que estão vibrando possuem um maior afastamento na posição que nós chamamos de amplitude. Aqui temos amplitude. Então, o máximo afastamento da posição de equilíbrio é a amplitude. Posso medir para cima ou para baixo. Nunca meça da posição mais alta até a posição mais baixa. Isso aqui que eu acabei de desenhar não é amplitude. Isso aqui, na verdade, é 2 vezes amplitude. Tá? Porque tem amplitude é da posição de equilíbrio até a posição mais alta ou da posição de equilíbrio até a mais baixa. Ok? Outro elemento importante, comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos da mesma onda. Observe que a primeira onda possui um comprimento de onda menor do que a segunda, o que caracteriza justamente que essa onda tem uma frequência maior. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, para uma mesma velocidade. Outro elemento importante é o período. O que é o período? O período ele diz respeito ao tempo gasto para que um ponto desta onda realize um movimento completo. O movimento completo significa o seguinte: observe esse ponto que eu marquei. Ele está no ponto mais alto. O movimento completo significa ele descer, passar pela origem, passar no ponto mais baixo, retornar e voltar até o ponto lá de cima. O tempo gasto daqui até aqui é o período. Ou seja, o período é exatamente o tempo gasto para que a onda percorra um comprimento de onda. Então, o tempo que ele gasta para que a distância percorrida seja igual a um comprimento de onda é o período. E o outro elemento é frequência. Frequência é o número de oscilações completas em uma unidade de tempo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma oscilação completa, 2 e mais um pedacinho em 10 segundos. Aqui eu tenho metade de uma oscilação completa e mais um pedacinho em 10 segundos. Ou seja, essa frequência realmente é maior. Né? Se eu chamar essa aqui de F1 e essa aqui de F2, eu vou afirmar que F1 é maior do que F2. Eu vou agora mostrar um simulador, na verdade um vídeo que eu fiz, de uma simulação do que ocorre, dos fenômenos que ocorrem com as ondas. 2 fenômenos, a reflexão e a refração. Aqui, ó. Tem aqui uma frente de onda se propagando num certo meio e atingindo a superfície de separação com outro meio, meio 1 e meio 2. O que ocorre ali? Ocorre que é o seguinte: de acordo com o princípio de Huygens, cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma fonte de ondas. Então, cada ponto aqui se comporta como se fosse uma fonte de ondas. Então, no momento em que essa frente de onda encostar ou tocar na superfície de separação, cada ponto aqui da superfície, que já estão, né, os pontos já estão marcados, cada ponto aqui da superfície vai se comportar como uma nova fonte de ondas. Essa onda, obviamente, vai se propagar em todas as direções, portanto, vai ter uma parte da onda se propagando no meio 1, outra parte se propagando no meio 2, porém, as velocidades de propagação não são iguais. Resulta, então, uma diferença aqui na inclinação. Eu vou tirar uma foto aqui para a gente ver melhor.
tirar essa foto aqui para a gente observar. Observe aqui, ó. Se eu tenho, vou traçar uma linha aqui, ó, tangente àquelas circunferências que representam a onda que está se propagando de volta para o meio 2, ou seja, as ondas que estão sendo refletidas. E aqui uma tangente às circunferências que representam as ondas que estão se propagando no meio 2. Aqui eu tenho mais uma nova frente de onda, que está se propagando nessa direção aqui, ó. E essa aqui é uma outra frente de onda se propagando nessa direção aqui. Continuando ali, observar. Olha lá a imagem. Bem parecida com o que eu tinha representado ali. Então aqui tem uma nova frente de onda, da onda agora refletida, e uma frente de onda que está se propagando no meio 2, que é a onda refratada. Observe que ocorreu um desvio, né? Se a direção de propagação inicial, original, era esta aqui, ó, ou paralela a essa reta aqui que eu acabei de desenhar, eu vou raspar essa reta aqui, quer ver? Veja. Não é nessa direção que a onda refratada está se propagando. Ela está se propagando nesta direção aqui. Então há uma diferença ali. Veja. Há uma diferença. Essa diferença ocorre justamente por causa da diferença de velocidade entre da onda no meio 1 e no meio 2. Observar ali, continuando a observar. Agora aqui nessa imagem tenho os vetores que indicam a direção e o sentido de propagação da onda. São os raios de onda. Se fosse estudo da ótica, eu chamaria isso aqui de raio de luz. Então veja, essa linha representa a frente de onda. É como se fosse um pulso de uma onda, a crista de uma onda. Este aqui representa a direção e o sentido. Essas duas retas são perpendiculares entre si. A direção é perpendicular à frente de onda. Continuando ali. Veja como essa linha azul que representa o raio de onda, da onda refletida, é perpendicular à frente de onda. Mesma coisa com a direção e o sentido do raio refratado. Ele é perpendicular à frente de onda da onda refratada. Bom, você pode saber muito mais sobre as ondas e sobre os fenômenos de reflexão e refração. Observe ali, ó. Agora, em vez de um pulso de onda, tem vários pulsos, tem um trem de ondas. Observe o que ocorre ali. Então, esse simulador você encontra no conteúdo multimídia Reflexão e Refração de Ondas. Lá você pode aprender mais coisas sobre o princípio de Huygens e outras curiosidades também. E qualquer dúvida, nós estamos no chat daqui a pouco, ok? Até logo!